cultos eram nas quartas, aos domingos, e o estudo da palavra durante, ora na sexta ou na segunda. E a igreja cresceu. Quando eu fui para a igreja, quando eu cheguei na igreja, a igreja tinha mais ou menos 120 membros. Quando o pastor saiu de um pequeno salão, que era banco, tinha 4 bancos de madeira. Se resumia a igreja a 4 bancos de madeira. Mas quando ele decidiu, por uma direção de Deus, locar um prédio, e era um prédio bem amplo. Aliás, eles saíram dali e foram por um prédio maior, e de lá eles ficaram com 30 pessoas neste prédio. 30 pessoas. E um dia ele orando, Deus deu uma direção para ele, para que ele locasse um prédio mais para o centro da cidade. E ele fez isso, sem nada, crendo que Deus ia suprir suas necessidades. Mas como a pastora falou, quando Deus, Ele está no centro das decisões, Ele está realmente orientando a igreja, condições financeiras, vidas, isso é de menos, que a obra do Senhor é Ele que trabalha segundo a vontade dEle, Ele faz segundo a sua vontade. E eles foram para esse salão no centro da cidade, foi onde eu me converti. Em um ano, de 30 membros, eles passaram para 120 membros. Fecharam o ano com 120 membros. Foi aonde eu entrei nessa rede. E nós passamos 2, 3 anos nesse salão. Foi quando foi sorteado alguns terrenos da antiga FEPASA. Que a FEPASA, a linha férrea passava no centro, cortava a cidade. E foi desativado, e esses terrenos, aquela área da FEPASA ficou desativada. Então eles esquartejaram vários terrenos. Ainda tem terreno lá hoje, que nem sei se apareceu o dono. Mas foram muitos terrenos. E a igreja de Brodowski foi contemplada com um terreno. Pegou lá na ponta, bem no começo. Bom, quem vai daqui para lá é começo, né? Mas foi bem no começo, lugar distante da cidade. E o pastor falou assim: mas o senhor orou para que a gente fosse para o centro da cidade. E eles foram, chamaram as pessoas que tinham dado o nome para receber o terreno, as entidades. Isso tinha sobrado, eu acho que 2 ou 3 terrenos. Ficou lá para sortear. Falei: quem quer trocar? Aí um pessoal: eu quero. O pastor falou: eu também quero. E sortearam novamente. E a igreja de Brodowski foi contemplada com aquele terreno, né? Foi abençoada com aquele terreno no centro da cidade. Deus é Deus. Tá, ganhamos o terreno. Mas e agora? O que nós vamos fazer para construir? Isso é de menos. Nós temos Deus, o resto é resto. Se Deus está no negócio, Ele vai providenciar todo o material, os gastos. E assim foi, queridos. Essa é a importância de nós estarmos no centro da vontade de Deus. Hoje nós vamos lá, para vocês terem ideia. Quem já conhece a igreja de Brodowski? Eu acho que grande parte aqui, né? Nós temos tem um jatobazeiro que ele foi tombado, patrimônio da cidade. Foi tombado. Foi tombado e ele ficou como uma praça. Olha que interessante. A igreja trocou, ganhou o terreno aonde está o templo da igreja hoje. E do outro lado da rua, cadê o Sodelei? Do outro lado estava
o terreno que o Lar da Luz em Brodowski, que é um centro espírita, o Lar da Luz, ele ganhou esse terreno. Então ia ficar a igreja e o centro espírita fundo a fundo. E quando eles descobriram que a igreja tinha ganho, falaram, não vai construir, vamos esperar. E eles não construíram enquanto a igreja não construiu. E foi construindo. E começou então a construção da igreja. E os irmãos, mutirão, todo final de semana, feriado, e foi levantando. Eu trabalhei de servente, pintei, limpei, todo mundo lá pegava no batente. E levantou a igreja. Na hora que esse pessoal viu que realmente não tinha mais como voltar atrás, que a igreja estava crescendo, ele falou assim, nós vamos abrir mão do terreno. Não queremos o terreno. Aí pegaram um outro terreno próximo à nossa casa, onde a gente tem casa lá em Brodowski, bem para cima, bem para cima. Se afastaram. Bom, quem vai ficar com o terreno? Aí o pastor José falou, se ninguém se habilita em ficar com o terreno, nós ficamos. Então toma, o terreno é de vocês. Aonde tem o prédio administrativo, aonde tem um estúdio, aonde tem e tem um auditório, tem salas de aula, tem salas pastorais, e as secretarias estão todas separadas em um prédio administrativo. Uma estrutura grande, quem conhece lá sabe que é uma estrutura grande. O que é isso, queridos? A mão de Deus. Quando Deus está à frente, Ele nos surpreende. A gente pede na nossa mediocridade, não é verdade? Ai, Deus, faz isso. E Deus, meu Deus, como que eu criei um bichinho tão miserável como esse? Não é? Aí a gente fala assim, Deus, faz da tua vontade, faz do jeito que eu quiser, mas abençoa. E Deus nos surpreende. Ninguém imaginaria que um dia uma igreja em Brodowski teria uma estrutura daquela. Amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 5. Você já se perguntou, você já fez aquela pergunta a si mesmo? Eu acho que todos nós fazemos, mas sempre tem aqueles que estão na contramão do sistema. Mas você já se perguntou o que as pessoas acham de você? Fala, o que fulano acha de mim, hein? O que minha esposa acha de mim? Isso é fácil, não precisa nem bola de cristal, na verdade. É fácil. Não é uma preocupação com o que eles acham, não é isso. Mas como que as pessoas me veem? A minha família. Como que os meus amigos me veem? Como que a igreja me vê? Eu acho que isso é normal para todo ser humano fazer essa pergunta. Não é aquela noia, nossa, eu preciso ser do jeito que o fulano quer que eu seja. Não é isso. Senão nós não viveríamos. Mas eu quero conversar com você. Eu tinha preparado uma palavra durante a semana, mas ontem de manhã, creio que o Espírito Santo me levou eu ouvi uma pequena palavra durante a semana e ficou uma coisa batendo na minha cabeça. E ontem eu acordei e comecei a desabrochar um pensamento a respeito disso. Então, vamos ler, que eu quero concluir isso com você. Josué 5, verso 1. Diz assim: quando, pois, todos os reis dos amorreus que estavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar,
ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Pai por esse momento. Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter permitido estar aqui. Ó Deus, que pela tua graça, tua misericórdia, o Senhor tem sustentado a minha vida, tem sustentado a minha casa, tem sustentado, ó Deus, cada um que está aqui. Eu reconheço, ó Deus, o teu senhorio, ó Pai. Eu reconheço, ó Deus, que o Senhor é soberano em minha vida, nesta igreja, nesse ministério, ó Pai. Que o Senhor possa direcionar as nossas vidas a fazer a tua vontade. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Pai. Deus, eu te peço neste momento que com a mesma veemência, com a mesma clareza, ó Deus, com a mesma direção com que o teu Espírito trouxe ao meu coração essas palavras, o Senhor possa me dar, ó Deus, esse mesmo, ó Deus, entendimento, essa mesma sabedoria e ousadia para pregar a tua igreja, ó Pai. Que nós possamos ser curados, ó Deus, que nós possamos ser restaurados pelo poder da tua palavra, porque nós cremos que ela cura, que ela traz vida para as nossas vidas, que ela nos faz, ó Deus, filhos cada vez mais próximos do seu Pai. Muito obrigado, Senhor. Use a minha vida neste momento, em nome de Jesus. Amém? Eu não li toda a história, eu peguei pela metade, mas aqui a situação era a seguinte: Josué assume Israel, Moisés morreu, Josué assume Israel como líder, e ele tira Israel do deserto e se coloca à beira do Jordão. Só tinha um rio, só tinha o rio entre Israel e a promessa de Deus. Era só passar o rio. E Deus então dá uma direção para Josué, e Deus fala para Josué: olha, pega os sacerdotes, fala para os sacerdotes pegarem a Arca da Aliança e atravessar o Jordão, que assim que eles atravessarem o Jordão, as águas se abrirão, e você e a Arca da Aliança e todo Israel passarão a seco o Jordão, com a direção de Deus. E o que Josué fez? O que Deus ordenou. E assim eles passaram, os sacerdotes cataram a Arca da Aliança e foram entrando na água, e a água foi se abrindo, até eles chegarem no meio do Jordão. E Israel passa, toda aquela nação passa a seco. E depois que Israel passa o Jordão, Deus fala para Israel: Josué, pegue um homem de cada tribo, e peça para que eles peguem uma pedra e coloquem no ombro e leve até o outro lado, e faça ali um memorial por tudo que eu fiz a vocês, para que um dia os filhos dos seus filhos se lembrem do que o Senhor fez por vocês. E assim Josué fez. E Josué fez até mais. Ele catou 12 pedras e fez um altar também do outro lado, já em Canaã. A Bíblia diz que quando os reis dos amorreus souberam da situação, do que Deus tinha feito a favor de Israel, que as águas tinham sido abertas e eles tinham passado a seco o Jordão, a Bíblia diz, nós lemos aqui, que o coração desses reis
que estavam em Canaã, eles se derreteram, eles perderam a motivação. Por que isso? Porque existia uma fama sobre Israel. Com certeza alguém saiu correndo, porque é interessante, quando acontece alguma coisa, né? Seja, principalmente quando acontece uma desgraça, né? Sempre tem um bocudo, não é verdade? Sempre tem um bocudo para correr e contar. Hoje, nós não podemos falar que é mais um bocudo, né? Mais um dedudo, não é? Menina, deixa eu passar um zap pro fulano, para ele rapidamente, para eles ficar sabendo, é um bafo, meu Deus do céu, não pode perder isso, não é verdade? Então aquela história de bocudo acabou, agora é dedudo. Então com certeza alguém chegou para os reis e contaram: olha, o Deus de Israel abriu o Jordão e eles passaram a seco. Menino, é tanta gente, e eles estão tudo aqui em Canaã, na terra de Canaã. E os reis falam: meu Deus, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com esse povo? Se o mesmo Deus dos antepassados abriu o mar vermelho para eles, você imagina o que esse povo vai fazer? Eles estão aqui com um propósito. E a fama de Israel se espalhou por toda a Canaã. Todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido. E todo mundo sabia quem estava à frente de Israel. Por isso que a Bíblia relata que o coração dos reis se derreteram. Eles ficaram com medo, inseguros. O que nós vamos fazer? Quem somos nós diante desse tal Deus de Israel? Se eles vierem sobre nós, o que nós faremos? O que nós vamos usar? Foi um impacto sobre Canaã, a terra prometida, diga-se de passagem. Agora, hoje à tarde, meditando na palavra, me veio essa seguinte ideia: quando Deus faz alguma coisa, ou quando Deus fez alguma coisa, melhor, quando Deus fez alguma coisa para Israel, como no caso aqui, Ele abre o Jordão, Ele fez muitas outras coisas a favor de Israel. Isso trouxe um impacto sobre Israel, amém? Vocês concordam com isso? Foi uma coisa que todos ficaram sabendo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: será que não era para nós, na nossa conversão, na nossa entrega de vida para Cristo, não era para acontecer um impacto na nossa vida? Um impacto, algo que trouxesse uma: uau, o fulano se converteu, uau, Deus fez isso. Será que esse impacto da nossa entrega a Cristo não era para trazer algo tão, um choque para as pessoas? Eu fiquei me perguntando isso. Será que eu causo isso para as pessoas, para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que me conheciam antes da minha conversão, e hoje as pessoas que me conhecem? Eu só estou dando uma clareada na sua mente. Mas entenda isso, querido, por favor. O fato de nós entregarmos a nossa vida a Cristo, ela tem que ter um impacto muito grande, a ponto das pessoas falarem assim: Selma, menina, você não é a mesma pessoa que eu conheci. Vocês entendem isso? Aconteceu alguma coisa na sua vida, você não é mais a mesma. Não, me desculpe, porque eu conheço você há muitos anos, mas hoje, o que eu estou vendo, sua maneira, sua postura, seu falar, alguma coisa aconteceu. Me conta o que aconteceu. Isso é um impacto sobre as pessoas. Amém? Nós temos que causar isso. A nossa conversão tem que causar isso. É duro quando a pessoa não entende isso. Quando a pessoa não entende
que a sua conversão tem um valor para o mundo, para Deus e para o mundo também. A pessoa não se atém à importância dela sair de um domínio, porque a conversão é isso, você sai de um domínio, aonde quem reina são as trevas, e vai para um outro reino, um reino de luz. Isso tem que causar um impacto, queridos, nas nossas vidas, e principalmente nas vidas das pessoas. E tem pessoas que, eu entreguei minha vida para Cristo, mas eu vou na igreja, e tá bom, e a pessoa não entende a profundidade. Eu não estou falando de ministério, eu não estou falando para você se ligar a um ministério da igreja, você tem que tocar, você tem que cantar, você tem que pregar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser um obreiro, você tem que ser um pregador. Não, não é isso. Eu estou falando de um novo viver, de uma nova conduta, de um novo agir, uma nova direção, está debaixo da direção do Espírito. Isso tem que trazer um impacto nas nossas vidas, isso tem que trazer impacto na vida das pessoas, independente do nível que você tinha lá no mundo. Se era um drogado, se envolvia com todas as práticas mundanas, independente, ou se era aquela pessoa boazinha, né, como muitos falam, puxa, o Zezinho é tão bonzinho. O impacto, ele tem que causar algo que realmente, impacto, essa é a palavra, impacto, nas pessoas, um choque. Puxa menino, como que você mudou? Eu não te conheço. Meu pastor conta um testemunho que um dia ele chegou, estudava numa escola, e era jovem, e passado um tempo, ele ficou um tempo sem ver uma professora dele, e nesse tempo, ele se converteu, foi para a igreja. E um dia, eu não sei contar a vocês em detalhes, mas um dia ele encontra essa professora, não sei aonde, mas encontrou ela e começou a conversar, e ele tentando falar para ela que estava frequentando uma igreja, que tinha entregado a sua vida a Cristo, e ele falou para ela, olha, eu estou indo numa igreja aí, evangélica. Aí disse que ela olhou para ele, aquele olhar raio-x, e falou assim para ele, e o que isso causou na sua vida? E ele perdeu o rumo, eu fiquei sem chão, porque eu percebi que até então não tinha acontecido nada, não tinha causado nenhum impacto em minha vida. É isso que nós temos que nos atentar. Agora, vá comigo lá no verso, ou no capítulo 6, verso 1. Olha só a notícia que correu em Jericó, a notícia que correu em Canaã, chegou até Jericó, a fama de Israel. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. A notícia chegou em Jericó. Jericó era uma cidade, não era qualquer cidade, era uma cidade fortificada. Ela tinha era uma cidade expressiva economicamente. Só que essa notícia de que Israel chegou em Canaã, estava estabelecido em uma região de Canaã, trouxe medo para o rei de Jericó. E então eles tomaram providência. Olha, ninguém sai, ninguém entra, sem ser realmente me fugiu a palavra, gente. Me ajuda aí. Sem ser revistado. Muito obrigado. Sem ser revistado. Quem é? Aonde você mora? Um pente fino, para eles saberem quem estava entrando e quem estava saindo de Jericó. Segurança, vamos tomar cuidado com esse povo, hein? Esse tal de Israel, esse povo aí é meio doido. Tem um Deus aí que age por eles,
ó, vamos tomar cuidado, precaução, beleza? Vamos fechar as portas, ficar atento. Ó, se aparecer alguém que vocês não conhecem, por favor, avisa, hein? Avisa aí, não deixa entrar qualquer um não. Mas nós sabemos que, apesar de toda a segurança que eles colocaram sobre Jericó, a Bíblia diz que Deus deu uma direção para Josué. E o que aconteceu? Josué mandou 2 espias até Jericó para sondar a terra. E eles foram e entraram, não se sabe como, na cidade de Jericó, uma cidade fortificada. Eles entraram e foram aonde? Na casa de uma prostituta. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Jesus. O que vocês vão fazer na casa de uma prostituta? Aleluia. Estratégia. Um forasteiro, talvez procurando diversão, mas eles entraram. Não sei, a Bíblia não relata isso, mas eles entraram em Jericó e foram para a casa de uma prostituta que se chamava Raabe. E ela, abra comigo, vamos lá, deixa eu ver se eu anotei aqui. Capítulo 2. É isso? Ajuda aí porque eu não anotei. 2:1, né? Não, não é. Eu não anotei. Verso 9, 2, verso 9, é isso? Por favor, ajuda aí, gente. Três. Alguém, por favor, ajuda aí. 2:10. Eu esqueci de anotar. Põe aí, 2:10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas. Isso é Raabe falando, olha só. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. 11. O que ouvimos, ou o que ouvindo, desfaleceu o nosso coração. Quando eles ouviram, a reação deles foi a mesma, deles foram a mesma reação dos reis de todo Canaã. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima. Olhe só, queridos, entenda isso. Quem está falando isso é uma mulher que ela ouviu, ela não faz parte de Israel, não é uma israelita, mas uma mulher que, apesar da vida que ela tinha, ela entendeu que o que se falava de Israel tinha uma profunda verdade. Tinha-se uma fama sobre Israel, de que o Deus é Deus em cima e Deus nos céus, e embaixo na terra. Verso 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Vamos lá, adiante. De que conservareis com a vida do meu pai e da minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que ele tem, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Mais 14.
Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este vosso negócio. E será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Só até aí. Entenda uma coisa, queridos. Israel, eu estou batendo nessa tecla com você para que você entenda isso. Entenda, por favor, eu estou falando aqui sobre testemunho, sobre o que Deus faz, o que nós permitimos Deus fazer em nossas vidas. Aqui nós vemos Israel passando por um momento que foi trocado de líder. Moisés morreu, veio Josué. E Josué, ele assumiu a responsabilidade de levar aquele povo a conquistar a promessa que Deus tinha dado há muitos anos. Há muitos anos. E Josué leva aquele povo a entender que eles dependiam unicamente do Senhor, o Deus que se levantou a favor de Israel. E era um momento deles se consagrarem, era um momento deles entenderem que a dependência de Deus era fundamental para a vida deles. Em outras situações, Israel abandonou Deus, nós sabemos disso, mas eu não quero entrar aqui nesses detalhes. O que eu quero deixar para vocês esta noite é que Deus foi a favor de Israel. O que Deus fez na vida de Israel trouxe impacto sobre as nações. O que Deus fez na vida de Israel trouxe um choque, medo das nações. E não eram qualquer nação, eram nações acostumadas com guerra, eram nações que conquistavam, não estavam em Canaã pelo acaso, porque caiu aquela terra na cabeça deles. Eles conquistaram, mas chegou o momento de cumprir a promessa de Deus sobre Israel. E Deus então leva Israel até Canaã, planta Canaã em Israel e dá estratégia. Se atente ao que Deus fala com você, ao que o Espírito Santo está ministrando na sua vida. Talvez para alguns Deus esteja dando estratégia de vitória, Deus esteja dando para outros estratégias para vencer situações financeiras. Esse é o nosso Deus. Deus não pega um balde, enche de bênção financeira, toma, pá, joga na cabeça. Não, Deus nos dá estratégia. Quem já conquistou na vida? Alguém aqui já conquistou na vida? Você reconhece que Deus te deu sabedoria para conquistar? Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá estratégia para conquistarmos. E aqui Deus dá uma estratégia. Fala para Josué: Josué, leva esses 2 espias, ou manda esses 2 espias até Jericó. E lá eles entram na casa de uma prostituta, e essa prostituta reconhece tudo o que Deus fez a favor de Israel. Ela reconhece: olha, eu sei tudo que Deus fez a favor de vocês, abriu o mar vermelho, sei que vocês estão aqui. E ela sabia que eles estavam ali por conta de uma promessa. Israel estava ali por conta de uma promessa. E Israel, quando nós lemos o livro de Josué, que é um livro que nos mostra as conquistas de Israel, cada cidade, cada pedaço daquela terra foi conquistada. Deus levantou homens, Deus deu força, Deus capacitou Israel a conquistar cada pedaço daquela terra. Foi ou não foi? Foi isso. Deus foi com Israel a todo momento. A fama de Israel, quem conquistou? Raabe foi clara. Sabemos que o Senhor, ela não colocou Israel. Sabemos que Israel é uma nação poderosa. Não. Sabemos que o Senhor, eu acho que é isso que nós devemos levar em consideração nas nossas vidas. Quem eu sou? Eu não sou nada. Se eu posso fazer alguma coisa, se eu tenho capacidade, quem me deu? Quem me dá fôlego de vida? Deus, e mais ninguém. Só Deus pode realmente nos dar graça para conquistarmos, para andarmos. Nós não temos condições de levantarmos amanhã cedo. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, quem sabe disso?
Quem me garante que você vai estar vivo amanhã? Ninguém. Mas a Deus, só Deus pode ter essa certeza, só Ele tem essa certeza. Isso foi reconhecido em Israel. Deixa eu te falar uma coisa. Israel, no Antigo Testamento, Deus separa um homem. Desse homem forma sua família, e desta família uma nação. E Deus usa essa nação para realmente trazer à existência o seu reino. Uma nação que aos olhos de Deus, o coração de Deus, era que Israel fosse uma nação santa, uma nação que tivesse a direção, a cobertura e a liberdade de entrar em contato com Deus vivo. Ele usa Israel no Antigo Testamento. Agora deixa eu te falar uma coisa. Na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, Deus, através da obra restauradora de Cristo, Deus levanta a igreja sem mancha e sem mácula. Esse era o desejo de Deus, e é o desejo de Deus para a sua igreja, que ela seja uma igreja santa e sem mácula. Agora eu te pergunto uma coisa: qual é a fama da igreja de Cristo hoje? É difícil isso, né? Hoje, quando você abre o Facebook, eu vejo pessoas fazendo chocarrices com pastores, brincando com o caráter de pastores, brincando com a noiva de Cristo, a igreja. Mas o que aconteceu? Cadê aquele Deus? Será que o problema é Deus? Cadê aquele Deus que fez tanta coisa a favor de Israel? Cadê aquele Deus implacável que passava por cima de todos, mesmo as nações mais poderosas da terra? Cadê aquele Deus? Aonde que Ele está? Será que Deus envelheceu a ponto de se esquecer da sua igreja, dos seus filhos? Eu fiquei me perguntando isso hoje. O que aconteceu? Aonde está o erro? Aonde está o erro? Por que nós não vencemos, não conquistamos como Josué em dado momento da história? Nós sabemos que depois Israel veio cair muitas vezes, mas eu estou me referindo àquele momento da história de Israel. Por que nós, como igreja hoje, que somos desejada pelo noivo, eu imagino e acredito nisso, que Deus tem um anseio por ter um encontro com as nossas vidas, e um dia nós sabemos que vamos encontrar o Senhor. Mas qual a fama da igreja de Deus hoje? O que nos impede de conquistar? Sabe o que eu ouvi outro dia, essa semana? Ouvi uma palavra de um pastor, e ele disse que assistindo um programa de TV na casa dele, o apresentador levou um antropólogo para ser entrevistado. Antropólogo. E o apresentador perguntou a esse antropólogo: o que o senhor acha da homossexualidade? Olha, eu acho que isso é uma coisa que tem desde o começo da história, desde o princípio da história da humanidade. É uma coisa que nós temos que nos adaptar, é uma coisa comum, até entre os animais. Não sei de onde que ele tirou isso, mas vai escutando o tamanho do estrago. E esse apresentador pergunta novamente a esse antropólogo: e o que o senhor me fala a respeito dos evangélicos, referente à sexualidade, o posicionamento dos evangélicos referente à homossexualidade? Olha, respondeu o antropólogo: olha, eu acredito que
eles usam a Bíblia como referência, mas acredito também que eles devem, por conta da sociedade que nós estamos vivendo, eles devem se adaptar a essa realidade. Não tem como fugir dessa realidade. E o apresentador novamente questiona ele. Mas o Senhor disse que eles usam uma Bíblia. E a Bíblia fala que o homossexualismo é a abominação para o Senhor. E o que o Senhor fala disso? E o antropólogo novamente responde ao apresentador: muito bem, a Bíblia reprova a homossexualidade e os evangélicos se baseiam nisso. Mas entendam uma coisa: a Bíblia também condena o divórcio. E os evangélicos hoje se divorciam, morre o assunto. O que eu quero que você entenda aqui, queridos: a igreja hoje deixou de ter aquela fama que Israel tinha, de um Deus que levava a conquistar, de um Deus que era implacável, porque ela dá brechas. Nós estamos vivendo em um mundo, em uma realidade que tudo pode, não é verdade? Ó, eu não gosto dessa mulher, Senhor. Meu amor acabou por ela. Deus, esse homem acabou, vou viver minha vida, vou viver outra história. O amor é lindo, o que importa é isso. E vai viver. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que pastores não têm princípio. Um amigo conhecido nosso testemunhou, presidente de um ministério, testemunhou que os seus pastores, tesoureiro, pastores, ao terminar o culto em sua igreja, pegavam uma parte do dízimo das ofertas que entravam, iam para casa, deixavam suas esposas em casa e depois iam para a boate se prostituírem. Pastores, uma realidade que a igreja está vivendo. Tudo é permissível, não é? Esse é o slogan que estamos vivendo. Ah, eu não quero mais, então não vive. Separa. Ah, isso pode? Pode. Isso pode? Pode. O que Deus falou para Israel, vamos pegar alguns pontos aqui. O que Deus falou para Israel: Israel, você não se misture com outras nações. O israelita, o homem israelita, ele se casa com quem? Com quem? Com o israelita, mulher. Porque senão, ao ele se casar com mulher de outra nação, ele vai fazer o quê? Ele vai se dobrar. Ele vai se dobrar aos deuses de sua mulher. E foi o que aconteceu com Salomão, não foi? E hoje? Ah, pastor, peraí, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Ah, é? E o que a Bíblia fala a respeito do jugo desigual? A respeito de eu casar-me com uma pessoa que não confessa a mesma fé que eu? Hã? É a palavra de Deus. Ah, mas o que tem, pastor? Pastor, eu achei um homem tão cheiroso, tão bonito, bom. Só que ele falou que esse negócio de igreja não é com ele. Quer casar, case. Só que saiba de uma coisa: o preço vai ser alto. O preço vai ser alto. Pessoas que nós já até aconselhamos. Eu estou falando isso porque eu ouvi um pastor falar isso. Para ser mais exato, o pastor Cláudio Duarte, que é um pastor que prega para casais, para família. E nós infelizmente tivemos essa experiência de pessoas que casaram com pessoas com jugo desigual, que não confessavam a sua fé, a mesma fé que ela. E o que aconteceu? Ela hoje chora, porque casou com uma pessoa que realmente não andava nos caminhos que ela andava. Mas pode, vai fazer o quê? Não é? Eu acho que eu não vou para o inferno por conta disso. A libertinagem e o Deus implacável. Abram comigo em Josué 7, para nós encerrarmos. Olha isso daqui. 7:1. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema ou anatema, seja como você quiser,
Pois Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, ou Zerá, da tribo de Judá, tomou do anatema, ou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou de Jericó alguns homens à cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e disse-lhe: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra de Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todos os homens ou guerreiros, suba um ou uns 2 ou 3 mil homens e destruam a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque os habitantes são poucos. Assim subiram lá do povo cerca de 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. E os homens de Ai mataram eles a cerca de 36. E havendo-os perseguido desde a porta de Sebarim, bateram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel se deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste o teu povo? O que fizeste ao teu povo? Ou por que fizeste ao teu povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá tivéssemos contentado em morarmos além do Jordão. Ou seja, que vergonha, Senhor. Antes nós tivéssemos ficado ali, do outro lado do Jordão, não tivéssemos herdado a promessa que o Senhor nos deu. Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão. A nossa fama vai correr, Senhor. Nós fomos envergonhados por uma cidadezinha. O exército do Senhor Deus vivo foi derrotado por uma cidadezinha chamada Ai. E ouvirão todos os moradores, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? Olha o que Josué fez. Nós, Senhor, olha isso, nós vamos morrer, porque todos saberão que nós fomos massacrados pela cidade de Ai, e os povos virão e nos matarão. E o que o Senhor fará com o teu nome? Olha só. Qual foi a postura de Josué, queridos? Muitas vezes é a nossa oração isso daqui. Oh Deus, me ajuda. Imagine só se eu passar essa vergonha, que eles vão falar: eu sou crente, eu sirvo a Deus. Que deu Deus que me ajuda. Não é isso? Muitas vezes nós oramos dessa maneira. Essa foi a oração de Josué naquele momento. Respondeu o Senhor a Josué: levanta-te, porque está assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou, eles transgrediram o meu pacto que lhe tinha ordenado, tomaram da maldição, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram malditos. Anátema, maldito, por conta de uma desobediência, eles se tornaram malditos. Não serei mais convosco, se não destruirdes a maldição do meio de vós. Levante-se, santifica o povo, e diz-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldição há no meio de ti, Israel. Não poderá sustentar-se
diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti a maldição. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por família, e a família que o Senhor tornar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tornar se chegará homem por homem. E aquele que foi tomado com maldição será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o pacto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel, segundo as suas tribos, e foi tornado por sorte a tribo de Judá. Volta lá no verso 1 do capítulo. Olha o capítulo 7 começa assim, querido. Mas os filhos de Israel cometeram uma grande transgressão no tocante àquilo que Deus amaldiçoou. Pois Acã, preste bem atenção, Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Preste atenção nisso. E fez chegar a tribo de Judá, verso 17. E fez chegar a tribo de Judá, e foi tornado por família dos Zeraitas. Fez chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, e foi tomado Zabdi. Fez chegar a casa de Zabdi, homem por homem, e foi tomado quem? Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e eis o que eu fiz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Ele fez o quê? Cobiçou. Quando vi tudo isso, cobicei, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata debaixo da capa. Então Josué enviou o mensageiro, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava lá. Preste atenção aqui. A ordem de Deus. Em algumas batalhas, em algumas guerras, o que Deus falava, o que Deus ordenava, de tudo, o que tiverem, os despojos, ou seja, gado, as ovelhas, o ouro, a prata. Em algumas batalhas, Deus falava assim: olha, pegue o ouro, somente o ouro. Em outras batalhas, quem se lembra da situação de Samuel com o rei Saul? Quem se lembra? Oh, que barulho que é esse? Parece que é ovelha. Não é isso que Deus tinha mandado? Passa tudo a fio da espada. Em algumas situações, Deus foi implacável. Mate homem, mate mulher, mate velho, mate criança. Ordem de Deus. Essa era a ordem de Deus. Em algumas situações. Aqui, o que Deus falou: não pegue nada. Isso está amaldiçoado. Deus amaldiçoou aquele povo. Deus amaldiçoou Jericó, porque eles pegaram da cidade de Jericó.
uma capa babilônica. Deus ama, não pegue nada, não pegue nada. Mas o abençoado do Acã pega a capa, um pouco de prata, uma cunha de ouro, esconde sem ninguém ver. Oh, acabou a guerra, vamos embora, acabou, vamos embora para casa. Então, eles vão conquistar uma outra cidade, que é a cidade de Ai. Cidade pequena, quase que insignificante. E o que acontece? A cidade é muito fraca. Os mensageiros, a cidade é muito fraca. Ó, não vai resistir nada. 3.000 homens é suficiente. E vai esses 3.000 homens. E a cidade de Ai põe esses 3.000 homens, guerreiros de Israel, para correr. Matam 36. Israel foi humilhado. Josué cai de joelhos. Senhor, por que isso? Por que isso aconteceu? Nós derrotamos uma cidade poderosa, fortificada. O Senhor nos deu sabedoria. O Senhor nos deu estratégia. E uma cidade como Ai, nós fomos humilhados. O que vão falar da gente? Ou o que vão fazer com a gente? E Deus fala, há pecado em Israel. E eles lançam sorte. Eu estou contando aqui a história para ficar bem fixado na sua cabeça. Mas eu sei que você conhece essa história. Há pecado no arraial. Há pecado no arraial. Não se esqueça disso. Há pecado no arraial. Existe alguma coisa no meio de Israel que é maldito, que eu amaldiçoei. Não faz parte de mim, mas está lá. E Deus falou assim, olha, lance sorte sobre tribos. E Josué chama de madrugada, chama todas as tribos e lança sorte. E cai na tribo de Judá. Bom, os outros estão fora, só a tribo de Judá. E lança sorte sobre as famílias. E cai quem? A família de Zerá. E lançam sorte sobre a família de Zerá, homem por homem. E cai em quem? Acã. E Josué fala, meu filho, conta o teu pecado. Entenda uma coisa, você pode esconder suas mentiras, a sua raiva, a sua frustração para o pastor, para o seu esposo, para a sua esposa. Você pode esconder tudo de qualquer pessoa, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe exatamente as áreas que nós pecamos. Deus conhece as áreas de fragilidade que nós temos. E nós temos. O conselho para a minha vida e para a sua vida, solte isso. Desenterre isso. Não permita que esses pecados hoje vá com você, acompanhe você para o resto da sua vida. É momento de você deixar isso para trás. É momento da igreja do Senhor deixar isso para trás. Vocês estão entendendo? Aonde está o Deus implacável que trouxe vitória para Israel? Aonde está o Deus da igreja de hoje? Aonde está, ou melhor, qual é a fama da igreja de hoje? Pastor Márcio Valadão, num congresso que nós tivemos em Campinas, ele começa a palavra dele dizendo, no meu tempo, um pastor, ele tinha respeito dentro da igreja e fora da igreja. Você podia chegar em qualquer lugar, falasse que era um pastor, existia um respeito. Hoje, um pastor, se você chega em um lugar e fala assim, eu sou pastor, o que as pessoas não falam, muitos não falam, mas alguns pensam, isso é ladrão, hein? Isso é gatão, hein? Vou guardar aqui, isso é gatão, hein? É ou não é? Essa é a realidade que nós estamos vivendo. A figura pastor caiu em descrédito. Por quê? O culpado é Deus? Será que a culpa é de Deus? Eu acho que não, queridos. Eu acho que aqui a nossa realidade hoje se resume à realidade de Israel, aonde um homem comprometeu
comprometeu uma nação. Pastor, pelo amor de Deus, mas eu vou comprometer quem? Israel pagou pelo preço de um homem, pelo pecado de um homem. Um homem foi suficiente para trazer maldição sobre uma nação. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem foi chamado primeiro na assembleia que fizeram? Foi Acã? Não. Não foi. Foi a tribo, ou as tribos, e lançaram sorte. O que eu entendo aqui, os meus pecados, queridos, os meus pecados expõem os meus familiares. Guarde isso, por favor. Os meus pecados expõem os meus familiares. O meu pecado traz maldição para a igreja. Ah, pastor, pera aí não. Olha, que negócio que é esse? Eu vou te falar uma coisa. Pessoas que estavam, pastores, ministros de louvor, membros de ministério, não só louvor, mas todo o ministério, aquelas pessoas que estão à frente, aquelas pessoas que declaram que são filhos de Deus, que servem a Deus, eles não entendem a responsabilidade, o peso que está sobre as suas costas. Eu acho que é esse o nosso grande defeito hoje. O nosso grande defeito, não, o nosso grande mal, que nós não entendemos quem nós somos. Nós somos, como a Bíblia diz, embaixadores de um reino. Há uma responsabilidade sobre as nossas costas. Quem você representa? Quem você representa como filho de Deus? Eu e você somos representantes de um reino celestial, um reino de paz, de gozo, de santidade. E nós nos esquecemos disso. Por que nós nos esquecemos? Porque nós acabamos permitindo práticas que são maldição para as nossas vidas. O meu pecado, querido, o meu pecado expõe, ou melhor, expõe não, traz morte para a minha família. O meu pecado traz morte para a minha família. O que causou, ou qual foi o resultado da família de Acã e da sua família? Quem se lembra? Foram mortos. Então o que eu quero alertar você hoje, que isso sirva para você e para mim, para todos nós. Nós temos que ter um compromisso. Nós temos que... Hebreus, abra comigo em Hebreus 12. Rapidinho. Hebreus 12, 14. Olha o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? O que eu entendo aqui, queridos, quando nós relaxamos a nossa vida, nós paramos de orar. Eu já não oro como eu orava antes. Eu já não leio a Bíblia como eu lia antes. Eu fico mais tempo na frente da TV. Eu fico mais tempo vendo alguns programas que só fala besteira. Ah, mas é tão bonito. O mal que tem, esse daí é tão sadio. Não é sadio. Isso não traz crescimento para a nossa vida. E eu vou me alimentando com essas coisas, a ponto de eu acabar pecando. Eu vou me afastando de Deus. Eu vou me alimentando com coisas seculares e não me alimento com as coisas de Deus. Queridos, entenda isso. Israel pagou um preço muito alto. Israel
o Josué chorou. Ele não pecou, Josué, mas ele era Israel. O que eu quero dizer? Quem é a igreja de Cristo? Quem aqui é a igreja de Cristo? Somos nós, eu, você, os seus filhos, os seus pais, seu esposo, a sua esposa. Quando eu peco, o que a Bíblia diz, nós somos um corpo. Quando eu peco todo o corpo, eu levo o corpo a pecar. Entenda isso, por favor, queridos, entenda isso. Olha, nós temos que caminhar com dificuldades, vamos ter. Essa história de, a teoria da prosperidade, não, Deus vai te abençoar, você tem direito às bênçãos, eu tenho. Mas eu sei que eu tenho que pagar por elas. E tem um preço por cada bênção que eu conquistar. Deus deu Canaã como promessa. E eles conquistaram. Não caiu na cabeça deles. Eles conquistaram cada metro quadrado daquela terra. Entenda uma coisa, queridos. O teu pecado pode levar você a se expor. Levar a sua família, os seus familiares a se expor. Pode trazer maldição para a sua vida, para a igreja, para o corpo. Pode trazer morte para a sua casa. Ah, pastor, misericórdia, morrer? Não, que isso? Está falando de morte? Eu estou falando do afastamento de Deus. Nós pecamos e vamos nos afastando de Deus. Lute pela santidade. Não, eu não vou ver isso. Eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não vou me corromper por conta de poucas coisas, por migalhas. Sabe por quê? Tudo que o mundo me oferecer aqui, toda a fama, toda a riqueza que me oferecerem aqui, vai ser migalha, migalha, perto do que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Amém? Deus tem muito mais. Deus tem coisas que nós nunca, nem sonho, nem em visão podemos alcançar. Os nossos olhos podem alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus separou para nós, o dinheiro, a fama não pode comprar. Amém? Vamos ficar em pé. Hoje, o que mais nós temos ouvido são pessoas. Um dia nós fizemos uma reunião de pastores aqui, e um pastor aqui da região, ele disse que um pastor amigo dele conversando com ele, disse ele, puxa,